Olá, meu querido amigo da Igreja Presbiteriana de Curicica. Que bom ter essa oportunidade de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Estou muito feliz de poder estar falando para vocês. Eu que já tive a oportunidade de estar aí algumas vezes e também sendo o Léo um grande amigo meu, um irmão mesmo, fiquei honrado com esse convite. E eu queria compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que talvez seja adequado para esse momento que nós estamos vivendo, que é o Salmo de número 13. O Salmo de número 13, quando ele diz: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: Eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esse salmo está enquadrado na categoria de salmos de lamento, onde o salmista lamenta por uma situação ora experimentada e que é uma circunstância muito peculiar a nós, seus irmãos no gênero humano, seus irmãos como homens e mulheres de fé, porque muitas vezes nós associamos a angústia, o lamento, a falta de fé. Mas a Bíblia não aponta nessa direção, a Bíblia não aponta nesse sentido, porque os grandes heróis da fé, eles viveram situações inquietantes, profundamente angustiantes, situações em que se perceberam ou tinham a percepção de que estavam esquecidos, de que estavam abandonados. E algumas situações na nossa vida, né, nos trazem às vezes essa sensação, né? É uma sensação que bate à nossa porta, situação de dúvida, situação de angústia. E esse salmo, ele fala muito, coisas muito interessantes ao nosso coração, porque a grande angústia do salmista não é necessariamente a situação que ele está experimentando, ainda que seja profundamente inquietante, mas não saber quando isso vai acabar. Esse é o grande limitador, né, nosso. Nós somos limitados pelo tempo, nós somos limitados pelo nosso desconhecimento. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a um dia, daqui a 3 dias, daqui a 10 dias, daqui a um ano, daqui a um mês. Nós não sabemos. E isso inquieta o nosso coração, porque nós queremos ter o controle, queremos saber, queremos ter a previsão, queremos ser donos da nossa agenda, do cronograma da nossa vida. E essa situação de estar experimentando um momento difícil e não saber quando isso vai acabar inquieta o nosso coração. Essa é a pergunta do salmista. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? E aí, às vezes, a gente pode vir ao nosso coração, né? O salmista não tinha fé, se sentiu desamparado, né? Essas mesmas palavras, na verdade, as palavras do Salmo 22, né? Quando o salmista fala: Deus meu, por que me desamparaste? Elas ecoam através dos séculos. Ecoam quando os discípulos estavam no barco. O Senhor, não te importas no meio da tempestade? Acordam Jesus e perguntam: o Senhor não se importa com a gente? Com o que está acontecendo? E o próprio Jesus cita o Salmo 22, né, na cruz do Calvário. Então eu entendo que essa não é uma situação que indica uma falta de fé, mas sim indica a nossa humanidade, muitas vezes, as angústias tão peculiares à nossa espécie, à nossa realidade humana
limitada, contingente pelo tempo. Então, se você está hoje se perguntando até quando vai essa pandemia, até quando isso vai acabar, se sentindo, tendo sensações de que o Senhor parece que se esqueceu de você, não se culpe, não se culpe, porque isso é apenas uma face da nossa limitação e da nossa humanidade. Eu aprendi nos Salmos que eu gosto muito de ler os Salmos porque eu me vejo nos Salmos. Eu tenho estudado isso lá na Elas Comunidade Presbiteriana e eu, eu me vejo nos Salmos. Eu me vejo com toda a sua humanidade, com toda a sua densidade, com toda a sua emocionalidade. Eu vejo isso nos Salmos. Então, eu gosto muito dos Salmos e eu estou aprendendo a me ver com esses meus irmãos do passado, né? E isso não necessariamente, como eu falei, indica uma falta de fé, porque o salmista, ele fala, ele tem uma declaração de confiança, né? Ele fala no versículo 5: eu, porém, confio no teu amor e o meu coração exulta em tua salvação. Então, ele mesmo sabia que, embora experimentasse uma situação difícil, uma situação em que não sabia até quando ia durar, esse até quando também indica uma outra questão. Indica que ele sabe que o sofrimento terá fim, porque ele vai até um momento, ele vai até algum dia, ele sabe que essa situação vai acabar e ele confia no Senhor. A questão dele colocar isso para fora, de que ele estava se sentindo desamparado ou não sabia até quando isso ia durar, mas ao mesmo tempo essa expressão também indica que ele sabe que isso terá fim. Até quando? Porque um dia isso vai acabar. E ele sabe, e ele falou assim: olha, eu porém confio no Senhor. Então, meu irmão, não deixe de confiar no Senhor. Ainda que essa situação nos leve a experimentar dúvidas, inquietações, não deixe de confiar no Senhor. A questão das suas emoções, das suas percepções não indicam que a sua fé se esvaiu, que a sua fé se acabou. Porque eu sei que a sua esperança está no Senhor. E a esperança do homem e da mulher de fé tem que estar no Senhor. Embora experimente angústias, embora não saiba quanto tempo isso vai durar, ele sabe que o Senhor está com ele em todos os momentos da sua vida. Porque o salmista também fala: eu sei que o Senhor me tem feito muito bem, e tem mesmo. E tem mesmo, porque nesse momento de distanciamento, nesse momento em que estamos separados, né, fisicamente, nós sabemos que a presença do Senhor é constante conosco, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E se tu estás comigo, é o que faz toda a diferença no homem, na vida do homem e da mulher de fé. Então, meu irmão, até quando? Nós não sabemos, mas nós sabemos que um dia isso terá fim. Sabemos que o Senhor nos tem feito muito bem. E, sobretudo, sabemos que confiamos no Senhor. Continuamos a confiar no Senhor, no seu grande amor, no seu cuidado, no seu zelo para conosco, como povo seu, como filhos e filhas dele. Então, que essa palavra venha ao seu coração, mesmo no meio das suas inquietações, mesmo no meio das suas angústias, mesmo no meio da sua total falta de capacidade de saber sobre o tempo, sobre as estações. Saiba, o Senhor é contigo. Confie no Senhor, porque isso vai ter fim. Que Deus te abençoe e que Ele esteja com a sua boa mão sobre você, te trazendo paz, te trazendo quietude, na certeza de que Ele te ama. Deus te abençoe.